mas para você saber que indisponibilidade não é motivo para não arrematar imóvel em leilão. Pelo contrário, tá? Inclusive, os imóveis tornam-se mais atraentes, mais atrativos, quanto mais problemas aparentes ele tem. O leilão ele pode ser de bens imóveis e bens móveis. Pode ser o leilão de um carro ou de um imóvel. Nós tratamos aqui de leilão de imóveis, mas qualquer bem pode ir para leilão, tá? Bem que seja comercializável, né? Vendável. Tal. Então, já vi leilão de engradado de cerveja, de litro de gasolina, de vaca, de boi. Tem leilão de tudo quanto é coisa aí, de tecido, né? De ar-condicionado. Tá? Mas o que interessa para a gente é o leilão de imóveis, que é o que dá lucro, que dá dinheiro e o que a gente trabalha aqui, tá certo? Dá mais lucro, dá mais dinheiro. Outro termo usado é o leiloeiro. O que é leiloeiro? Leiloeiro é a pessoa que auxilia no leilão. Ela que, no Brasil, precisa de um leiloeiro para mandar imóveis a leilão. Então, tem que ser um leiloeiro. Esse leiloeiro ele é registrado na Junta Comercial do Estado. Leiloeiro de São Paulo, na Junta Comercial de São Paulo. Leiloeiro de Minas Gerais, Junta Comercial de Minas Gerais, de Pernambuco, do Rio, na Junta Comercial de cada estado. Então, o leiloeiro, ele é o agente que vai fazer o leilão. Ele tem fé pública, ele é registrado em órgão público e ele submete a regras e leis públicas, então ele tem que obedecer os critérios e tudo mais por lei, senão ele perde até o registro dele como leiloeiro, tem que indenizar as partes. Tal. Então, é uma figura muito importante, imprescindível, necessária e que não é dispensável no leilão. Tá? E o leiloeiro ele é nomeado pelo juiz ou contratado pelo banco. Tal. Então, e se você quer saber, por exemplo, se um site, se o leiloeiro é verdadeiro, vai lá no site da Junta Comercial e vê se tem um registro do leiloeiro ali, você vai saber que se é fraude ou não aquele leiloeiro. Tá? Lance é o valor que você oferta, que você oferece pelo imóvel, para arrematar o imóvel. Então, eu dei um lance, o outro dá um lance, e aí tem um lance vencedor, lance em segundo lugar, perdedor. Então, o lance é a oferta que você faz, tá? Então, esse chama lance, tá? Lance. Tem a praça. Praça é o sinônimo de leilão. Praça e leilão é a mesma coisa, tá? Antes tinha uma diferença que praça era de bem imóvel, leilão de bem imóvel, mas desde 2015, com o novo CPC, isso acabou. Leilão é leilão e praça, tem muita gente que usa, o pessoal das antigas ainda usa esse termo praça, né? Então, mas é a mesma coisa, leilão e praça é a mesma coisa, é só termo antigo que se continua usando até hoje, tá? Primeiro leilão, segundo leilão. Primeiro leilão, os processos, de acordo com são regrados pelo Código de Processo Civil e a Lei 9.514, tanto o leilão judicial quanto o extrajudicial, precisa ir 2 vezes a leilão. Então, tem o primeiro leilão e tem o segundo. Então, toda vez que um bem vai a leilão, são marcados pelo menos 2 leilões. Tem o primeiro leilão. No primeiro leilão, o bem vai pelo valor de avaliação. Então, tem um apartamento que ele vale R$400 mil. Então, no primeiro leilão, ele vai por R$400 mil. No primeiro leilão, ele vai por R$400 mil. No segundo leilão, ele pode ir por um valor diferente. Aí vai mudar de lugar para lugar. Por exemplo, no leilão judicial, ele pode ir por 50% de desconto. E aí o juiz vai estipular esse valor. A grande maioria coloca 50% de desconto, metade do preço, porque o Código de Processo Civil fala isso. Se o juiz não falar nenhum valor, é metade do preço. No leilão extrajudicial, o segundo leilão, o imóvel vai para o valor dívida. Como é isso? Por exemplo, o imóvel foi financiado, né? Por exemplo, esse imóvel vale 400, ele tem uma dívida de 100 mil. Então, no segundo leilão, ele vai para 100 mil. Ele vai para 50. E se a dívida for mais de 400 mil, ele vai por mais de 400 mil. Então, já me perguntaram assim, poxa, eu vi um leilão aqui com o segundo leilão, o imóvel está com valor maior do que o valor de avaliação do primeiro. Como isso? Porque é o extrajudicial. O extrajudicial, no segundo leilão, ele vai pelo preço de avaliação, pelo preço da dívida. Então, se a dívida for maior que o valor de avaliação, ele vai por esse preço da dívida, certo? E pode, no judicial, ele pode menos de 50%. O que o Código de Processo Civil diz é o seguinte, ele diz se o imóvel, se o juiz não estipular valor, é 50%, mas o juiz pode pôr 70% de desconto, ele ir por 30%, e isso com grande frequência, por exemplo, na Justiça do Trabalho de Pernambuco, na Justiça do Trabalho de São Paulo, já é comum
ele ir por 30% do valor de avaliação no segundo leilão. E há lugares que é o leilão unificado. Os juízes unificam, por exemplo, no Justiça do Trabalho de São Paulo, unifica o primeiro e o segundo leilão num dia só. Então as pessoas falam, não tem segundo leilão, porque, por exemplo, o juiz segue muito a CLT, e aí a CLT tem algumas regras mais abertas, e o juiz não unifica, em vez de ter o primeiro e o segundo leilão, já faz um só. Isso acontece. E pode ter um terceiro, quarto leilão, se o imóvel não for rematado no segundo e tal. Aí não há previsão, e aí o juiz ou o banco, eles estipulam do jeito que quiserem, tá? Mas o primeiro e o segundo leilão é regulado por lei, tá bom? E aqui vai um detalhe, a palavra preço vil. O que é preço vil? Preço vil é o imóvel, é o valor do lance abaixo daquele valor mínimo estipulado no edital. Por exemplo, o juiz fala que o valor mínimo é 50% do valor de avaliação do imóvel. Então, se você der oferecer 40%, é considerado chamado de preço vil e não é aceito. Preço vil é o preço abaixo do valor mínimo de lance. Então, e aí é estipulado de acordo com o que eu falei. O juiz tem as regras dele e no extrajudicial as regras estão em lei, tá bom? Indisponibilidade. Você pode encontrar no edital a palavra, o imóvel tem indisponibilidades. O que é isso? É um imóvel, por exemplo, a pessoa deve muita gente, tem muitos processos contra ela, e essa pessoa manda, e aí um dos processos vai lá e manda o imóvel para leilão, e os outros, os juízes colocam penhoras. Então, por exemplo, tem um imóvel que ele está penhorado em 20 processos, porque o cara tem 20 processos contra ele, trabalhista, de imposto no geral, condomínio, o cara deve um monte de coisa. E aí os juízes vão colocando penhora. Aí, de repente, um dos processos anda mais rápido e o imóvel para leilão. Então, ele tem indisponibilidades. Isso não arremata o imóvel com disponibilidades? Não, arremata sim, tá? Você tem que só aprender a tirar as indisponibilidades, que não é uma complexidade, nós não vamos tratar esse tema aqui, mas para você saber que indisponibilidade não é motivo para não arrematar imóvel em leilão. Pelo contrário, tá? Inclusive, os imóveis tornam-se mais atraentes, mais atrativos, quanto mais problemas aparentes ele tem. Eu falo aparente porque não é um problema. É só para quem não sabe, para quem não conhece, e aí acha que é um problema. Ônus. No edital vai vir a palavra ônus. O que é ônus? É dívidas, principalmente dívidas. O edital fala assim, ônus, um tópico sobre ônus. Aí você vai lá, vai ler o tópico e fala, as dívidas de IPTU de quem é responsabilidade, a dívida de condomínio de quem é responsabilidade. Então vai ver os ônus, quem responde. É o arrematante, é ele não responde. Inclusive, aqui eu já coloco outra palavra que é arrematante. Arrematante é aquele que arremata, aquele que compra o imóvel, aquele que dá o lance, é aquele que adquiriu, né, o lance vencedor. Ele chama arrematante. Então, ele leva o imóvel para ele. O arrematante é outro termo, tá? Então, o arrematante ele tem que verificar os ônus, né? Se ele responde quais ônus, ele responde quais dívidas do imóvel e ele responde, tá? E aí ele vai verificar que lá tem um termo que chama propterrem, que são dívidas ou ônus propterrem, próprio do imóvel. Propterrem parece uma palavra complexa, mas essa é uma palavrazinha bem básica. Você vai ver em todos os editais que você vai aprender no segundo, terceiro edital e pronto. Você vai saber o que é a palavra propterrem, que nada mais é do que dívidas do próprio imóvel. O que é isso, dívida do próprio imóvel? Por exemplo, dívida de condomínio. É dívida que o imóvel gera. Ele gera dívida de condomínio. Ele gera dívida de IPTU. Então, são dívidas do próprio imóvel. Normalmente é condomínio e IPTU, tá? Imóveis localizados em terreno de marinha, tem foro, né? Mas, basicamente, condomínio e IPTU são dívidas propterrem, tá? Própria do imóvel. Então, você vai ver lá se o arrematante, na seção de ônus, se ele responde pelas dívidas propterrem ou não, tá? Se ele responder, tá lá. O arrematante responde pelas dívidas de condomínio. Se ele não responder, vai estar lá uma outra palavra, que você vai ver muito e que parece complicada, mas depois que você leu o segundo, terceiro edital, também você assimilou, que é subrogar. As dívidas de condomínio, vão estar lá no edital assim, as dívidas de condomínio ou as dívidas propterrem subrogam-se no preço. As dívidas de IPTU subrogam-se no preço. O que é isso? Subrogar no preço, o que é o preço? É o valor pago pelo vencedor, pelo lance vencedor, pelo arrematante. O arrematante, ele dá o lance dele vence e aí ele paga o preço. E ele pagou aquele preço, por exemplo, um imóvel de 300 mil, ele pagou 150 mil. Ele venceu o lance 150 mil, então ele pagou 150 mil. Então esse é o preço. Então dívidas de condomínio e de IPTU vão subrogar-se no preço, ou seja, aquele valor de 150 mil que vai ser usado para pagar o condomínio e IPTU. O arrematante não responde. Quando coloca as dívidas propterrem subrogam-se no preço, ou as dívidas de condomínio e IPTU subrogam-se no preço, porque pode vir falando propterrem e pode vir falando dívidas falando o nome da dívida, condomínio, IPTU, tá? Então as dívidas subrogam-se
no preço. Quando é IPTU, ainda coloca assim, o artigo 130, parágrafo único do CTN, 130, parágrafo único. Quando condomínio, no geral, é 980 do CPC. Então, basicamente é isso. Então, subrogas, é que a dívida vai ser paga pelo valor do lance vencedor por quem pagou. Então, não responde pela dívida, tá?